agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Graça e paz, irmãos. Permita-nos apresentar, meu nome é Itamar, minha esposa Ose Maria, e é com grande alegria que nós estamos incumbidos de apresentar esse culto hoje. Está na direção desse culto a célula Sal e Luz, onde nós temos o pastor Kennedy como nosso líder, e agradecemos a Deus pela vida do pastor. E aproveitando a oportunidade, eu e minha esposa agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos uma célula na nossa casa e dizer o quanto nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. E quero deixar aqui o nosso endereço para os irmãos que não tem nenhuma célula, não frequenta, vamos falar assim, não frequenta nenhuma célula. Quero deixar aqui o nosso endereço da nossa residência. Nós estamos localizados no Parque São Pedro, na rua Chico Mendes, número 615. Então, você, irmão, irmã, que não tem nenhuma célula, não participa ainda de nenhuma célula, convidamos a você a participar conosco. E nosso endereço é esse daí. Então, os irmãos são os nossos convidados para participar conosco, em nome de Jesus. Acontece todas terça-feiras, às 19h45, ao início da nossa célula. Então, os irmãos são os nossos convidados. Amém? Pode sentar, obrigado. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E como nós já iniciamos nosso culto, eu peço em nome de Jesus que os irmãos coloquem em pé. Vamos ler uma palavra. Está em Salmos 46. Amém? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações e os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Irmãos, convido a igreja para orarmos, agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor fez para nós, Pai. Agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela provisão do dia, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor, Pai. Pai, agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, meu Deus.
pelo ânimo, Senhor, e pela disposição, Senhor, de estarmos aqui cultuando e louvando o Teu nome, Pai. Agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, não sabemos, Pai. Eu não sei, Senhor, a situação, o coração de cada irmão que adentrou nesta noite, Pai, neste local. Pai, neste local de oração, meu Deus. Mas a Tua palavra nos diz, Pai. O Senhor diz, Pai, o Senhor vai aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Então, irmão, achegue ao Senhor, achegue ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, a direção desse culto em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, o ministério de louvor, Senhor, que vai entoar hinos, Pai, de louvor e adoração ao Teu nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, sê conosco, Senhor. Toma a direção, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Não precisa abrir a Bíblia. O Salmo 117 tem apenas 2 versículos. Louvor a Deus o Senhor. Diz assim: louvem a Deus o Senhor todas as nações, que todos os povos louvem o Senhor. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Vamos falar juntos? Louvem a Deus o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Um aplauso ao Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós Te louvamos. O Senhor é a nossa única razão de louvarmos nessa noite. És tu, única
continuar louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a dar o seu melhor nesta noite, porque você está cultuando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Louvamos, nós te bendizemos. Aleluia. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Tem uma parte do versículo que o irmão leu, o versículo 10, diz assim: ele diz: aquieta-te e fique sabendo que eu sou Deus, o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Fico emocionada de ouvir essa palavra que Deus está nos dizendo. Eu não sou nada diante dele, mas a fidelidade dele é muito grande para comigo. Obrigado, Senhor. Criador de tudo,
vem andar comigo. Vem andar comigo. Soberano Deus, vem andar
Glória a Deus. Senhor, nós te amamos, Senhor, pela tua bondade, Senhor, pela tua soberania, Jesus. Pai, agradecemos em nome de Jesus, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias. Te amamos, Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, estava ali ouvindo esta canção e o Senhor fala meu coração. Por que não compartilhar a igreja este grande amor que Ele tem para com a minha vida e para com a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus? Quando o Senhor separou os Salmos de 46 para estar fazendo a abertura desse culto, foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Nesta semana nós tivemos aí numa início de tarde aí à noite com muita chuva. Acho que foi terça para quarta-feira e fizemos o de sempre e preparamos para nos deitar. Fizemos a nossa devocional, eu e minha esposa, e deitamos. E as horas se passaram. Quando foi mais ou menos 1h da manhã, eu levantei porque não tinha sono. Mas imagina a angústia que eu estava deitado. Eu estava numa angústia. Já tinha analisado a minha vida espiritual, eu tinha analisado minha vida financeira, eu tinha analisado meus negócios e perguntei para o Senhor: Senhor, por que esta angústia? Levei meu pensamento nos meus pais que moram próximo a Ariquemes. Tinha falado com eles pela tarde. Falei: Senhor, que angústia é esta ao meu coração? E quando pensei, pode ser falta de orar, né? E comecei a orar novamente. Ver meu coração, ler a palavra. Peguei a Bíblia na cabeceira da cama. Quando eu comecei a folhear a Bíblia, sem nenhum texto em mente, foi quando veio os Salmos 46. E quando eu fui lendo ele, quando chegou no versículo 10, o Senhor disse ao meu coração fortemente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu disse: meu Deus, é só o Senhor para me dar uma calma, para me dar o sono, e eu preciso descansar, Senhor. Voltei para a palavra e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, e realmente peguei no sono. Naquele momento eu tive que colocar calma no meu coração, tive que deixar tudo aquilo que eu tinha pensado e não tinha chegado a conclusão nenhuma. Foi quando tomei no sono, acordei pela manhã. Quando eu levanto, eu olho para a janela da cozinha, uma árvore que tinha no meu quintal caiu durante a noite. Agora, o interessante é o cuidado, é o amor que Deus tem para com a minha vida e a tua vida. O único espaço que tinha no meu quintal foi para onde a árvore caiu. Glória a Deus, irmãos. Estou falando para vocês de um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que ama. A árvore, se cai pro lado da minha casa, caía em cima do meu quarto. Se cai pro lado direito, cai em cima da casa da vizinha, que é próximo ao quarto dela. Se cai para os fundos, cai em cima da casa de um irmão que tem lá, que mora no fundo também. Então tinha 3 quartos para essa árvore cair em cima. Mas Deus zelou, Deus guardou
para com a minha vida e a vida dos meus vizinhos. E nós temos pedido todos os dias, nas nossas orações, pedidos pelos nossos vizinhos também, não só pela nossa casa. A importância da oração. Eu deixo meu testemunho. O Senhor me incomodou a compartilhar com os irmãos no momento desta canção, para saber que eu sou Deus. Amém? Irmãos, o momento de nós conhecermos os nossos visitantes. Quem visita pela primeira ou segunda vez, nessa fileira aqui, dá um sinalzinho com a mão. Tem um casal. Tem mais alguém? Tem mais 4 pessoas lá. Os que estão mais próximos aí, dá um bem-vindo, dá um abraço neste irmão. Os irmãos que visitam pela primeira, segunda vez nesta fileira aqui. Tem alguém? Dá um sinal. Tem uma jovem ali. Tem um casal ali, mais outra jovem. Pessoal da célula Sal e Luz vai entregar o folheto. Desta terceira fileira aqui, quem nos visita pela primeira e segunda vez, dá um sinal com a mão. Desta quarta fileira aqui, quem visita pela primeira, segunda vez, lá no fundo. Glória a Deus. Amém. Igreja, como que nós cumprimentamos os nossos visitantes? Sois bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Voltem sempre à casa de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui com vocês, que está em 1 Crônicas 21, aquele momento em que Israel passava por grande tormenta, né? Aqueles 3 dias em que Deus tinha meio que punido Israel, porque Davi tinha mandado fazer um recenseamento, uma contagem do seu povo, o que desagradou a Deus. E para que alcançar a misericórdia de Deus, no momento em que Davi e seu povo clamou a Deus, ele mandou que o anjo fosse até Davi e levasse um recado, que ele construísse um local de adoração a Deus no terreiro de Araúna, né? Um local próximo. E o que foi feito por Davi neste momento? Chegando lá, Davi, ao relatar o seu projeto Araúna, o mesmo Araúna disse que não fique só, fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão os bois a serem queimados em sacrifício de altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usados como lenha e também trigo para dar como oferta. Momento em que Davi respondeu no versículo 24: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são suas, coisas que não me custaram nada. Deixa esse texto para que os irmãos possam refletir e convido os irmãos a recolherem os dízimos e ofertas. Amém, graça e paz. Mesmo sentado, feche teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por nessa noite podermos ofertar, dizimar no reino dele. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos toda a gratidão do nosso coração e a alegria de podermos ofertar ao Senhor, de podermos, Papai, celebrar, Papai, o crescimento do teu reino, sabendo que cada semente derramada, Senhor, Papai, a frutificação é certa. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por cada pessoa, cada família, Senhor, que tem ofertado no teu reino. Nós abençoamos. Você ama seu filho? Sim ou não? Então vamos lutar pela salvação dele, amém? Vem no sábado que vai ter uma surpresa boa para vocês. E Deus é fiel, pode crer. Paz. Adolescentes,
Tá. O culto juntos. Eu quero aproveitar então essa palavra do Zanetti, que é profética, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar com os casais da igreja. Eu quero convocar você e sua esposa e os filhos. Veja bem como Deus está direcionando. Para quinta-feira, você vir para um tempo de oração juntos. Eu não quero o esposo sozinho aqui e nem a esposa sozinha. Se você puder trazer os seus filhos, traga os seus filhos com você, porque a oração é em prol da família. A família tem sido atacada, bombardeada, as nossas crianças, juniores, jovens, adolescentes. Que hora que nós iremos orar na quinta? Às 21 horas. Terminou o culto, nós teremos um tempo de oração aqui com a família. Então veja bem, você vai unir o útil ao agradável. Você vem para o culto e já fica aqui para um tempo de oração. Algum tempo atrás eu trouxe uma palavra aqui sobre o campo de lentilhas. Quem lembra? Sobre o campo de lentilhas. Então a minha família, a sua família é o nosso campo de lentilhas. E Samar se levanta no meio do campo de lentilhas com a sua espada em punho e ele defende e ele luta pelo seu campo de lentilha. Então a sua família pode não ter importância para o vizinho, para colega de faculdade, para a pessoa que trabalha com você, mas para você ela é importante. Seus filhos são importantes. Essa palavra do Zanetti para os filhos, como é importante isso, irmãos. A gente perceber que a nossa rede de jovens está preocupada com a família. Que a nossa rede de jovens está querendo que a família, junto com ela, com a rede de jovens, busque o Senhor para alcançar seus filhos. Quinta-feira, você ama a sua família? Você tem guardado a sua família, protegido a sua família? A sua família é o seu campo de lentilhas, que você está no meio dela dizendo: aqui não, Satanás. Aqui não. Você tem feito isto? Quero te ver aqui quinta-feira, às 21 horas. Terminou o culto, termina 15 para as 9, tem aquele tempo com as células. 9 horas a gente começa a orar. Pastor, até que horas? No mínimo até as 10, tá, irmãos? Pode ser? Você vai para a festa e fica até que horas da festa? Amém? Fica até que horas da festa? Assiste um filme, quanto tempo você fica assistindo um filme? Partida de futebol, 2 horas no mínimo, né? Então, querido, vale a pena pagar um preço de oração pela família. Glória a Deus. Nós temos a nossa oração amanhã de 6 às 7, quarta de 5h30, 6h30 e sexta às 20 horas. Vem para cá. Terça-feira tem célula. Participe de uma. Hoje é a célula. Qual o nome da célula? Sal e Luz, que está dirigindo o culto. Tá bom? Quinta-feira tem um culto, vem para cá. Dia 11 de dezembro nós teremos o batismo. Você que não foi batizada ainda, você tem esta oportunidade. Dia 11 nós teremos um batismo. Você pode já procurar os pastores, procurar a mim, para dar os nomes, tá bom? Para nós preparar você, avisar você quando terá a aula de batismo. Vamos ter um vídeo aí, Victor, do MFD, Mulheres Fazendo a Diferença. Amanhã tem formatura. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Atenção, mulheres, para este convite especial. Temos a honra de convidá-la para a formatura do terceiro grupo Mulheres Fazendo a Diferença. Dia 7 de novembro, segunda-feira, às 20 horas. Local, sede do Sintero, no 2 de abril. Reserve já o seu convite. Faça a diferença. Sua presença é muito importante. Formatura do terceiro grupo Mulheres Fazendo a Diferença.
dia 7 de novembro, às 20 horas, sede do Sintero, no 2 de abril, segunda-feira. Cheia do poder de Deus, eu quero ser uma mulher guiada. Irmãos, agora é o momento do culto das crianças. As crianças podem vir à frente. Vamos orar. Irmã Penha, ora pelas crianças em nome de Jesus. Aleluias. Então tá chegando mais aqui. Vai ali, ó o tamanho daquele ali, ó. Vamos lá. Ai, que Ai. Glória a Deus. Que lindo, né? Ver essas crianças aqui aprendendo, crescendo na graça e no amor de Deus. Amém? Estende sua mão abençoadora para cá. E você vai orar também abençoando seu filho, essas crianças que estão aqui presentes, que elas possam crescer na sabedoria do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite prestando culto ao Senhor, Pai. Receba nosso louvor, receba nossa adoração a Ti, Senhor. Viemos aqui para Te adorar, Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida dessas crianças, Pai. Entregamos em Tuas mãos, Paizinho. Que o Senhor esteja com Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada uma, meu Pai. Que ali no culto, Senhor, delas, elas possam aprender mesmo a Tua palavra e guardar no coração, meu Deus. Pai amado, nós repreendemos, Papai querido, toda ação maligna que venha para tirar a atenção dessas crianças, Pai. Repreendemos toda inquietude, Senhor, que elas possam, que o Senhor possa trazer a mente delas cativa ao Senhor, aos Teus ensinos, Papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Irmãos, vamos receber o irmão Luciano. Luciano, por favor. O irmão Luciano vai estar ministrando a palavra nesta noite aos nossos corações. Pastor Kennedy. Aleluia. Vamos colocar de pé e vamos orar. Nós vamos receber agora da parte do Senhor, através deste servo, a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Filho, Pai, e a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que o Senhor já ministrou o coração dele, Senhor, que agora, Papai, ele receba do Senhor toda a força, unção necessária para transmitir essa palavra ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja. Papai, todo impedimento que se levante contra o Teu servo, contra a Tua igreja, nós repreendemos agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a Ti honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amém, irmãos?
Antes de nós iniciarmos essa ministração, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas. Gostaria de agradecer a essa igreja que está nos recebendo. Amém? Que tem nos recebido, tem nos acolhido. Eu juntamente com a minha família, minha esposa, minha filha. E assim, nós sentimos o amor dessa igreja para com as nossas vidas. Quero agradecer pastor Kennedy, pastor Arivelto, pela confiança de nos conceder esse privilégio. É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio nós estarmos nessa noite aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero também agradecer na pessoa do Claudemir, a Ana, que tem nos discipulado, que tem nos abençoado de maneira assim ímpar. O André, alguns amigos, algumas pessoas que nós já conhecíamos, mas de modo geral toda a igreja, a minha família e eu nos sentimos acolhidos por essa igreja. Amém? Glória a Deus. Toda vez que nós olhamos para a palavra de Deus, eu acredito que assim como eu, você também deva ter aqueles personagens que você admira, que você gostaria de ser igual, gostaria de ter o mesmo posicionamento em diversas situações que esses personagens passaram e que a Bíblia narra a respeito deles. Eu acredito que você deva olhar, assim como eu, para a Bíblia e se identificar com um ou com outro de maneira mais peculiar, de maneira, de repente, pela forma de pensar, pela forma de escrever. Você talvez olhe para esses personagens e fale, eu queria ser igual a esse cara. Você olha para esse personagem e de repente pensa, esse é o cara. Eu acredito que isso aconteça com você. Quem de nós já não olhou para a vida de Abraão, por exemplo? Um homem que Deus chamou de amigo. Já pensou que privilégio Deus olhar para a vida de Abraão e chamá-lo de amigo, meu amigo? Deus chamou Abraão e ele, sem questionar, ele sai do meio dos seus parentes e ele vai para a terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Ele não sabia para onde estava indo. E ele obedece, um homem que a Bíblia nos relata, nos chama de o pai da fé. Quantos de nós já não olhamos para a vida de José e falamos, olha que moço íntegro. Ele fez a diferença desde a sua juventude, da sua mocidade. Ele no meio dos seus irmãos ali, ele já era um jovem diferenciado. Ele já fazia diferença, o jeito de adorar a Deus e se portar diante dos seus irmãos era diferenciado, a ponto dos seus irmãos olhar para ele e se enciumarem, porque ele era o preferido do pai. Ele tinha um relacionamento diferenciado com o pai. E os irmãos então vendem José como escravo e ele foi para aquela prisão ali no Egito. E aonde ele estava? Na prisão ele já começou a fazer a diferença. Ele fazia a diferença lá no meio dos seus, quando jovem, fazia e começa agora a fazer diferença na prisão. E ele então, ele é graduado dentro da prisão, ele é colocado para governar a casa do Potifar e ali ele faz a diferença também. Quantos de nós já não olhamos para a vida de José e ficamos pensando, esse é o cara, ele tem um comportamento diferente, eu gostaria de ser igual, eu gostaria de ser da mesma forma que José. E depois ele vai para ser governador naquela terra, e ele faz a diferença ainda mais como governador, e ali, quando assola uma grande fome naquela nação, quando ele tem a oportunidade de retribuir ao mal que os irmãos tinham feito na vida deles, mas aqueles irmãos não sabiam que estavam sendo instrumento na mão de Deus, para que Deus pudesse mais tarde suprir a vida deles. Ele, ao invés de fazer isso, ele não paga o mal pelo mal, ele paga o mal com o bem. Ele faz toda a diferença.
Quantos de nós não olhamos para a vida de Moisés e ficamos admirados? Um homem que Deus falava face a face. Um homem que, quando pediu para que Deus se revelasse, se mostrasse a ele, Deus manda que ele entrasse na fenda de uma rocha. E ele então vê Deus passando nas suas costas. Na verdade, ele vê refletido na rocha, ele vê Jesus ali. Ele vê a rocha, ele vê Jesus. Quantos de nós não olhamos para a vida de Davi, um homem que Deus chama de segundo o seu coração? O rei Davi, que alegrava o coração de Deus com a sua harpa, com o seu louvor, com a sua adoração. Um homem que, quando reconhece que caiu, ele se rende aos pés do Senhor e pede para que o Senhor retribua, traga de volta a alegria da salvação na vida dele. E Deus se agrada dele e Deus faz isso. Quantos de nós não olhamos para a vida de Daniel? Daniel, aquele moço que Deus chama de espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. E eu abro um parênteses aqui. Será que alguém tem olhado para as nossas vidas e tem, de alguma forma, visto essas qualidades que nós mencionamos na vida desses homens? Será que alguém tem olhado para as nossas vidas e tem, de alguma forma, desejado ser igual? Não uma inveja, não estou falando de inveja, ou vamos falar daquela inveja santa que não existe, mas olhar para as nossas vidas e querer, de certa forma, ser igual? Daniel, aconteceu isso. Quando ele é jogado na cova dos leões por não se curvar diante da estátua, depois que Deus o livra daqueles leões, o rei olha para a vida dele e fala: de hoje em diante todo mundo adorará o Deus de Daniel. Será que alguém já olhou para nós a ponto de dizer: eu quero o Deus daquele moço, eu quero o Deus daquela moça? Fecha parênteses. Quantos de nós já não olhamos para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele jovem que não fizeram caso das suas vidas, sabendo que iriam morrer, que para eles não importava, que eles, se Deus quisesse livrar, livraria, senão eles estariam tranquilos diante do Deus de Israel? E eles são obedientes, sabendo que o que esperava a vida deles era a morte. Quem não já olhou para a vida de João Batista? Jesus declarou: daqueles nascidos de mulher, não tem ninguém semelhante a João. Um homem que ele era sacerdote, ele era para estar no templo ministrando, mas pelo fato de o lugar de adoração estar sendo ocupado, ele tinha que estar no deserto. Enquanto que era para ele estar vestindo as roupas talares, as roupas sacerdotais, ele não podia, porque as roupas estavam sendo ocupadas pelos os homens que estavam no lugar dele lá, que não era o lugar de direito. Então o que sobrava para ele era vestir pele de camelo. Quanto era para ele estar comendo da comida que era os manjares dos sacerdotes, ele não podia, porque o lugar dele estava ocupado. O que sobrou para ele era comer mel silvestre no deserto. Quantos de nós não olhamos para a vida de Paulo? Um homem que, quando Deus quis trazer a espinha dorsal do ensino bíblico para a igreja, ele chama um poliglota chamado Paulo, para que pudesse trazer a revelação dessa doutrina para as nossas vidas. Todos nós olhamos para algum personagem e nos identificamos. Admiramos mais uns, admiramos mais outros. Eu, particularmente, tenho um personagem que eu olho para a vida dele e é o que eu mais me identifico, que é o que eu mais admiro, que seria aquele que eu mais gostaria de estar no mesmo nível que ele. Esse personagem para mim é o João. Não o Batista, mas o João, o apóstolo. Você sabe por quê? Porque eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus, eu penso que faz toda a diferença na vida do ser humano, na vida de qualquer um. Porque nós servimos um Deus, e que para nós servirmos a esse Deus, nós precisamos de conhecê-lo. Como que nós vamos seguir alguém se nós não conhecemos este alguém?
E o João, ele me chama a atenção, porque ele mostra que ele conhece Jesus de uma maneira diferenciada. Conhecer a Jesus, o que eu quero conversar com os irmãos, não é um conhecimento literal a respeito de Jesus. Não é um conhecimento histórico a respeito de Jesus. Um conhecimento da espécie que nos mostra Jesus. Ele nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré, ele é filho de José, de Maria, ele teve as suas viagens missionárias aqui. Não é esse conhecimento de maneira histórica, muito embora esse conhecimento é importante, sim, eu reconheço que esse conhecimento tem a sua relevância, mas eu de um conhecimento que implica dizer relacionamento. Eu quero falar de um conhecimento que diz de intimidade, de um conhecimento que traz mudança de vida, de um conhecimento que nos leva a andar junto. É diferente. O conhecimento que João nos mostra a respeito de Jesus, eu particularmente penso que ele é um conhecimento diferenciado. Porque os gregos, eles endeusavam o conhecimento. Os gregos, eles, para dizer que conhecia, por exemplo, uma flor, eles iam nas bibliotecas, pegavam todas as enciclopédias que dizia a respeito daquela flor, e eles estudavam, eles pegavam os livros de botânica, estudavam aqueles livros, então eles diziam, eu conheço a flor. Mas João não. João era diferente. João, além dele fazer isso, dele fazer esse trabalho de pesquisa nas enciclopédias, João, ele ia até o campo. João, ele pegava a flor. João, ele cheirava a flor. João, ele sentia a textura da flor. João conhecia até os batimentos cardíacos da flor. O lírio dos vales, Jesus. O João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então, ele é um relacionamento, é um conhecimento que diz de relacionamento. Como nós servimos um Deus que está à procura de relacionamento e nós não nos relacionamos com Ele? Não tem como. Não tem como nós confiarmos plenamente nesse Deus se nós não nos relacionarmos com Ele. E a forma de nós nos relacionarmos com Ele é através da Sua palavra. A forma que nós temos para conhecê-lo, que Ele se revela a nós, é através da Sua palavra. Então João, ele tinha essas particularidades que demonstram que ele conhecia de fato Jesus. E nós vemos isso em todo o seu evangelho. Ele mostra isso do capítulo 1 até o capítulo 21. No capítulo 1, Jesus é mostrado, através de João, como o Verbo encarnado. João nos mostra que ele conhece a Jesus quando ele nos apresenta. No princípio era o Verbo, no princípio é aquele que era a palavra, no princípio é aquele que era a expressão, no princípio é aquele que é o governo, que é o poder. Ele estava com Deus, ele é Deus, e agora ele se faz carne e ele habita no nosso meio. Aleluia! É uma revelação que ninguém dos outros evangelistas, dos evangelhos sinóticos ou qualquer um outro nos apresentou dessa forma. Ele é o Verbo que encarnou, Ele é o Deus Todo-Poderoso que agora Ele se faz presente na forma humana, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia! E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E Ele se revela, Ele mostra a sua luz, Ele mostra o conhecimento que Ele tem do Pai, agora Ele vem trazer para os homens aqui na terra. E João continua nos mostrando, no capítulo 2, por exemplo, ele nos mostra que esse Deus, no capítulo 1, que é um Deus, a divindade, sendo agora, vindo morar conosco. No capítulo 2 ele mostra esse Jesus como sendo aquele que é um homem perfeito, aquele que se esvaziou da sua glória e veio como um homem perfeito morar no nosso meio.
para nos mostrar que é totalmente possível fazer a diferença e ser diferente quando nós conhecemos. E o texto que eu quero ler com os irmãos é no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 32 a 36, que diz assim: e conhecereis a verdade. Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A liberdade só vem mediante o conhecimento da pessoa bendita do Senhor Jesus. Sermos livres mediante o conhecimento do Senhor Jesus. Não é um conhecimento de uma religião, não é um conhecimento histórico desse Jesus, não. É um conhecimento que implica relacionamento, que implica intimidade, e que isso entra para dentro e muda completamente as nossas vidas. Então, no capítulo 2, Jesus é mostrado por João como esse homem perfeito. Ele tem relacionamento social. E no capítulo 2 nos mostra Jesus numa festa de casamento. Porque ele é um homem perfeito, ele se relacionava com as pessoas. E naquele casamento ele realiza o seu primeiro milagre. O interessante é que é o primeiro e é o milagre que Jesus continua fazendo até hoje. Jesus continua transformando água em vinho. Aleluia. A água aqui estava tipificando a nossa vida sem forma, a nossa vida vazia, a nossa vida sem cor, a nossa vida sem cheiro. A água aqui estava tipificando a nossa vida sem graça, longe de Deus. E o vinho tipifica essa transformação que Jesus fez, que é nos dando forma, nos dando graça. O vinho tipifica a alegria. Agora nós temos alegria em Cristo, porque Ele transformou a nossa vida. E interessante que quando Jesus faz isso, Ele não fere nenhum princípio da ciência, nenhum princípio da botânica. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira. A videira, ele tem justamente esse papel. Ela pega a água através da raiz, sobe em forma de seiva e é transformado na uva que é o vinho. Jesus continua fazendo isso nas nossas vidas, transformando as nossas vidas. Conhecer Jesus faz toda a diferença. Jesus conhecia de maneira diferenciada Jesus. João conhecia de maneira diferenciada Jesus. No capítulo 3 ele nos mostra Jesus como o Deus que ama de maneira incondicional a humanidade. Quando ele nos ensina aquele versículo maravilhoso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 3 do Evangelho de João nós temos todas as máximas possíveis. Encontra-se nesse versículo. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, a maior quantidade possível, a maior intensidade, de tal maneira que deu o ato de doar, de dar, de entregar, o maior ato, seu Filho, o maior, o mais extraordinário, o próprio Deus se revelando na pessoa do Filho, para que todo aquele que nele crer a maior convicção possível, não pereça, mas tenha vida, o nosso maior bem, a vida eterna, o maior tempo possível. Nesse versículo nós encontramos as máximas, e o Evangelho de João vai nos revelando isso, que ele conhecia de maneira diferenciada, e é esse conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos dele. Como Oséias diz no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a vontade do Pai para as nossas vidas, conhecê-lo cada vez mais. O nosso maior trabalho na eternidade, irmãos, é continuar conhecendo ao Senhor. O nosso maior trabalho na eternidade é conhecer, porque Ele é Deus, Ele é uma fonte inesgotável. O nosso maior trabalho é continuar conhecendo Ele, e não obstante Ele ser um Deus tão grande, Ele se renova a cada manhã, aleluia. Então quer dizer que se nós tivermos uma eternidade para conhecer Deus,
vai ser pouco, porque Ele se renova a cada manhã, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Eu não consigo entender um povo que tem um Deus tão grande desse e não esmera a sua vida no conhecimento, na busca incessante em conhecer esse Deus tão grande. No capítulo 4, ele nos revela o Senhor Jesus como sendo aquele que está à procura das almas perdidas. Quando ele encontra aquela mulher no poço, Jesus quebrou ali um punhado de paradigma. Primeiro ele encontra, para conversar com a mulher, que quem parasse para conversar com a mulher num dia de sábado não era bem quisto pela sociedade. E pior, aquela mulher era samaritana. Jesus para falar com aquela mulher, e Jesus então revela o pecado daquela mulher. Aquela mulher entende que aquele homem era Deus, e ela se entrega ao amor do Senhor para a vida dela. E no capítulo 4 ainda, Jesus é aquele que está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Adoradores que não adoram pelo estereótipo. Não, é o adorador que adora no seu interpessoal, aquele que adora estando sozinho, estando no meio da multidão. Os seus pensamentos são produtos de quem entende que é filho de um Deus, que não é um Deus que visita, mas é um Deus que constituiu habitação na vida dele. Aleluia! No capítulo 5, João nos mostra o conhecimento que ele tem a respeito do Pai, quando ele nos mostra Jesus como o médico dos médicos. Ele, quando vê a necessidade daquele homem que estava diante daquele tanque durante 38 anos, padecendo de uma enfermidade, e cada um que estava diante do tanque ali era um concorrente, da bênção, um do outro, e ele pega e fala para aquele homem: tu queres ser curado? E ele pega e fala: como que eu vou ser curado se antes de mim, quando agita as águas, vai alguém e entra antes de mim? Jesus fala: está aqui aquele que não precisa de agitar a água, mas está aqui aquele que a água da vida flui de dentro dele. Aleluia! E Jesus cura aquele homem, transforma a vida dele. No capítulo 6, nós vemos Jesus como o pão da vida, o pão que sacia a fome das multidões, que sacia a nossa fome. Que todo aquele que tiver fome, é só vir a Jesus, que Jesus estará saciando a fome. Jamais nós teremos fome novamente. Jesus não está dizendo aqui de uma fome, muito embora ele usou os elementos físicos, o pão, o peixe, para poder multiplicar, mas ele está falando de uma fome no espírito, uma fome na alma, uma fome que o homem precisa de Deus para poder ser saciado. No capítulo 7, ele é a água da vida. Jesus é a água da vida, aquela fonte que jorra para a eternidade. É por isso que quando nós passamos por alguma dificuldade, quando nós passamos por adversidade nas nossas vidas, aí nós olhamos para aquele texto que Paulo diz: após ter vencido tudo, continuarmos firmes, porque existe uma grande tendência de quando nós passamos por uma grande luta na nossa vida, depois de vencer essa luta, nós ficarmos deprimidos, nós ficarmos cabisbaixos e nos entregar. Mas não, essa água, essa fonte que jorra, é uma fonte que umedece, uma fonte que nos sempre mantém firmes. Após ter vencido qualquer circunstância, nós continuamos alegres, nós continuamos cheios de alegria, de amor e de paz no nosso coração. É uma fonte que jorra para a vida eterna, jorra hoje, jorra amanhã e continuará jorrando para sempre. Aleluia! Ele é a água da vida. Por isso nós somos um povo diferenciado. Nada nos abala, nada nos abate. Temos luta, temos diversas circunstâncias que seria para nós desistirmos, mas nós não desistimos, porque a fonte que jorra dentro de nós e nunca vai parar de jorrar. Aleluia! No capítulo 8, ele é o defensor do fraco. Irmãos, nós éramos totalmente fracos. Existia um poder, um governo do pecado que dominava nossas vidas.
e ninguém poderia nos defender, nós não poderíamos defender a nós mesmos. Jesus chega e Ele tira esse pecado, Ele pega e nos perdoa, Ele nos defende. Ele encontra aquela mulher que foi pega num ato de adultério, e eles trazem diante de Jesus, querendo que ela fosse apedrejada. E Jesus então fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram saindo de um a um, a ponto de ficar só o Jesus e aquela pecadora. E Jesus fala: os seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Ele defende. Se não fora Jesus que estivesse ao nosso lado, como diz o salmista, nós teríamos sido consumidos. Se não fora Jesus entrar na causa e nos comprar, nós teríamos sido consumidos. Jesus nos defendeu diante do nosso acusador, aleluia. No capítulo 9, Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que nos tira das trevas, aquele que transportou as nossas vidas das trevas para o Filho do seu amor. Ele tirou toda a cegueira que existia. Isso é conhecimento. Treva é a falta de conhecimento, não é o cosmos, não é essa luz física. Não, nós andávamos com as nossas vidas mortas, os nossos delitos e pecados, andávamos cegos, nus. E Jesus é a luz da vida. Ele nos tirou desse ambiente de treva e trouxe para junto dele. De modo que hoje nós podemos cultuar o nosso Deus com um culto racional, um culto com inteligência, um povo que agora conhece, um povo que agora entende quem éramos e o que foi feito por nós através de Jesus. Ele é a luz do mundo. No capítulo 10, Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus se entrega por nós, Ele defende as ovelhas, que ovelha é um bicho muito bobo, irmãos. Ovelha não sabe nem pastar. Se deixar a ovelha, o pasto está ali, está a mesa farta. Se deixar, as ovelhas não vão até o pasto pastar. Ovelha não sabe beber água. Se não tiver o pastor para conduzir, se não tiver o pastor para levar aos pastos verdejantes e a água fresca e limpa, vai morrer, vai perecer. Jesus é o pastor que nos conduz a ter vida e vida em abundância. Aleluia! No capítulo 11, Jesus é mostrado por João como o príncipe da vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir, para enfermar. Aonde ele toca, ele enferma. Aonde ele toca, ele destrói. Ele mata, ele murcha. Mas Jesus não, Jesus é o príncipe da vida. Aonde ele toca, ele renova, ele salva, ele transforma, ele cura, ele revigora. A morte não pôde vencer Jesus. Lázaro estava morto, já havia 4 dias. E Jesus então chama para fora. Há quem diga que se Jesus não nomeia, não chama pelo nome de Lázaro, todos os mortos naquele momento teriam ressuscitado. Aleluia, tamanho é o seu poder. Ele é o príncipe da vida. No capítulo 12, Jesus é mostrado por João como aquele que é o rei que estava na sua glória, que tem toda a majestade, todo o poder, toda a autoridade, e agora ele vem na forma de rei no nosso meio para ser o rei da sua igreja. Ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Ele é aclamado rei, porque tinha pessoas ali que tinham entendido que o reino de Deus tinha chegado naquele lugar. Agora no capítulo 13, Jesus, ele tira a sua roupagem real e ele é o servo perfeito. Ele não faz questão. Filipenses capítulo 2, 8 diz que ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele esvazia da sua glória, ele se despede de toda a sua majestade, e ele toma a forma humana, e estando na forma humana, ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele pega então, no capítulo 13, vai lá e lava os pés daqueles discípulos, nos dando um exemplo, nos mostrando que um Deus, um rei poderoso, se esvazia de tudo isso para poder se importar com pessoas, se importar com gente igual a eu, igual a você. Jesus fez isso. Ele se esvazia da sua glória para se importar conosco. Estávamos perdidos, ele se importa conosco.
E Ele nos dá o exemplo, e cá para nós precisamos de aprender muito mais com o exemplo de Jesus. Nós precisamos de melhorar muito mais nisso, nesse aspecto de ser servos. Nós precisamos de começar a servir com os olhos abertos. Servir com os olhos fechados é muito fácil. Servir com os olhos fechados nas reuniões, na liturgia, aonde tem pessoas nos vendo, de repente até aplaudindo, é muito fácil. O servir com os olhos abertos é diferente. Você serve nos bastidores. Você faz a diferença onde você está. Você faz a diferença no dia a dia. Como diz o peixe, no tete a tete. É diferente. Jesus nos mostra, dá esse exemplo no capítulo 13. E nós precisamos de aprender mais com esse exemplo. No capítulo 14, Jesus é mostrado por João como aquele que é a nossa morada. Aleluia. Deus não veio constituir, não veio, visitar um povo. Ele veio constituir morada. Ele veio constituir um povo para ele morar, para ele habitar dentro deste povo. E é isso que ele fez. E Jesus fala: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Ele preparou as moradas. O texto está dizendo, ele pega e completa: se não fosse dessa forma, se eu não fosse a morada, se eu não fosse essa habitação de vocês, eu iria dizer para vocês: eu vou preparar. Mas na verdade ele preparou essa morada. E é o nosso lugar de habitação. Paulo diz que quando nós deixarmos esse tabernáculo, nós temos em Deus uma morada eterna. Aleluia. Nós temos em Deus uma morada eterna. Jesus é um edifício onde nós habitamos. Salmo 46, que foi lido nessa noite aqui, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jesus é esse rio que alegra a cidade de Deus, que alegra a igreja, que habita em nós. De modo que Jesus não é um Deus que visita, mas um Deus que habita. É diferente. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sabe por que a sua vida está dando certo? Sabe por que você tem vencido as lutas, tem tido sucesso, tem vencido as batalhas? Não é porque você é habilidoso, não. Não é porque você sabe fazer direito. Não é porque você se capacitou só, não. Não é porque você é o cara, é o bom, não. É porque você está inserido, está enxertado como uma oliveira brava em Cristo Jesus. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. No capítulo 15, ele está nos dizendo isso, que sem ele nós não podemos nada. Nós estamos dando certo. Ele fala: aquele que tiver em mim produzirá muitos frutos. Nós produzimos os frutos porque nós estamos em Cristo Jesus. É Ele que efetua em nós tanto o querer como o efetuar. É Ele que faz, coloca a vontade. É Ele que realiza a vontade. Quando nós estamos produzindo alguma coisa bondosa, é Jesus que está fazendo isso em nós. Quando nós pensamos o bem, é Jesus que está pensando em nós esse bem. Quando nós realizamos alguma coisa que é bondosa, ou para nós ou para outrem, é Jesus que está fazendo isso. Aleluia. Ele é essa videira. No capítulo 16, Jesus é o Deus Emanuel. Ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. Jesus, ele vai para o Pai, mas ele volta na pessoa bendita do Espírito Santo. E ele habita, ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus que está habitando nas nossas vidas. É o Deus que dá a vida à igreja. Quando Jesus está realizando a última ceia, ele pega e fala: olha, eu desejei fazer isso com vocês. E ele pega o pão e ele parte o pão e fala assim: isso aqui é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E ele pega depois o vinho e ele fala: esse é meu sangue que é derramado por vós. O pão ali está tipificando o corpo, está tipificando a igreja.
E agora o vinho é o Espírito de Cristo derramado nesta igreja, mediante o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, aleluia. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. No capítulo 17, Jesus é o grande intercessor, aquele que se apresenta diante do Pai, intercedendo por nós. Ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Deus Todo-Poderoso, do Pai, Jesus Cristo. Ele se apresenta como aquele que se preocupa com as nossas vidas, que intercede por nós. E Ele faz isso: Pai, guarda-os no mundo, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Guarda eles no meio do mundo. Jesus, Ele nos salva, nos tira daqui, e depois Ele nos deixa aqui no meio nesse inferno, no meio dessas trevas, para que nós possamos ser luz. Mas Ele está nos guardando no meio disso tudo. Jesus protege a sua igreja. Jesus guarda a sua igreja de modo que nada pode tocar nela. Pode tocar no que tange nas questões humanas, pode tocar nas questões físicas, mas não toca no Espírito que está dentro dessa igreja, aleluia. Por isso Efésios capítulo 6 diz que nós devemos tomar para nós todas as armaduras de Deus, para que nós possamos resistir no dia mal. Ele manda nos colocarmos o capacete da salvação. O capacete da salvação é para proteger a mentalidade, para proteger aquilo que está habitando aqui dentro, de forma que pode vir qualquer seta, pode até atingir o físico, mas não atinge o espírito, porque o espírito está perfeito em Cristo Jesus, escondido em Cristo Jesus, como diz Paulo. Aleluia. No capítulo 18, Jesus é o sofredor. Jesus, ele quando chega para ser preso, ao invés de ele esconder, ao invés dele correr, não, ele se apresenta como ovelha, muda. Ele não reclama, ele não faz, ele se doa, ele se entrega. Jesus não foi preso pelos homens. Jesus, ele não foi crucificado por aqueles homens. Jesus, ele se doou. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele se apresentou como cordeiro de propiciação pelos nossos pecados, aleluia. Foi uma doação, foi Jesus que resolveu pagar o preço por amor a nós. No capítulo 19, ele é o Salvador que vai até as últimas consequências. Ele se entrega para ser crucificado. No capítulo 20, Jesus é o conquistador da morte, aleluia. O segredo está aqui, o segredo não está só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. O segredo está pelo fato de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia. Aleluia, Jesus ressuscita. E aqui está o segredo da nossa vitória. Ele vence todas as possibilidades da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado o nome do Senhor Jesus. Ele restaura a nossa comunhão com o Pai quando Ele ressuscita ao terceiro dia. E João então ele vai nos mostrando que ele tinha um conhecimento diferenciado. Muito embora Paulo, um homem eloquente, que tem uma fala que trouxe para nós coisas extraordinárias, mas o que me chama a atenção na maneira diferente de apresentar Jesus na vida de João é pelo fato da intimidade, é pelo fato do relacionamento. No capítulo 21 ainda, ele pega e nos mostra que ele é o Deus que restaura o arrependido. Pedro já nem estava se sentindo mais discípulo. Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Pedro tinha pisado na bola legal. E não é diferente de nós. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos na situação de Pedro, nós tínhamos tirado o nosso corpo fora. Ele não se sentia mais digno. E Jesus então aparece para ele, após ter ressuscitado. E eles estavam pescando, tinha passado um dia inteiro, uma noite
pescando e não tinha apanhado nada. E quando eles olham assim, eles estavam a certa distância da praia, eles veem um homem em pé na praia. E aquele homem que estava lá era tudo que eles precisavam. Aquele homem que estava lá era tudo que a alma deles tinha necessitado. Tudo que eles ansiavam estava ali naquela pessoa bendita do Senhor Jesus na praia. Aleluia. E quando eles reconhecem que era um mestre, eles pegam e correm para lá. João foi o primeiro a se atirar e sair nadando. Foi o primeiro a reconhecer o mestre. E quando eles chegam na praia, Jesus tinha ali as brasas acesas, já tinha sobre o fogo pão e peixe. Eles passaram a noite inteira pescando e não conseguiram apanhar nada. E Jesus já tinha tudo pronto ali, pronto e assado, para poder eles saciarem a fome deles. E ele restaura a vida de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fez isso 3 vezes, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Era necessário que ele confessasse o seu erro, o seu pecado. E Jesus estava lá: então, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Jesus restaurou as nossas vidas assim como restaurou a vida de Pedro. Conhecer a Jesus faz toda a diferença. Ter um conhecimento de intimidade com o Senhor Jesus faz toda a diferença. Nada vai poder nos abalar quando nós tivermos uma intimidade de fato com o nosso Deus. Nada desse negócio de histórico, literário, não. É um conhecimento interiorizado. Um conhecimento que, se porventura nós fôssemos mudos ou surdos, ainda assim o nosso espírito estaria adorando o Senhor no nosso interpessoal. Aleluia! É diferente esse tipo de conhecimento. É confiança, é você andar junto, é você saber que Ele é que dirige a sua vida, que não depende de nada externo. Tudo acontece no nosso interior, tudo acontece na nossa mente. Lá quando Paulo está dizendo aos Efésios que é nas regiões celestiais que existe a disputa, não é no cosmos. As regiões celestiais é na nossa mente. É aqui aonde acontece a disputa entre o bem e o mal. E é aqui que Deus habita, na nossa mentalidade, no nosso espírito. Aleluia. Que nós possamos conhecer ao Senhor dessa maneira, continuar conhecendo ao Senhor dessa maneira. E eu quero te dizer que realmente vai precisar de um empenho muito grande seu, porque é uma eternidade. Deus é inesgotável. Você conhece hoje, conhece amanhã e continua conhecendo. Ele vai se revelando, Ele vai se renovando a cada dia. Agora, a grande sacada disso tudo é que Deus quer se revelar a nós. Não é algo que nós procuramos, mas é algo que Deus quer. Deus é um ser relacional, Ele quer ter relacionamento com nós. Desde o Éden Ele fazia isso. Ele ia na viração do dia, Ele ia lá ter comunhão, relacionamento, intimidade com Adão e Eva. E não é diferente conosco. Você quer ter uma vida feliz? Conheça o Senhor Jesus. Você quer ter as suas situações emocionais todas resolvidas, todas ajustadas? Conheça o Senhor Jesus. Você quer ter um casamento aonde ele se torne inabalável? Conheça o Senhor Jesus. O cordão de 3 dobras não tem como se arrebentar. Se Jesus está nesse casamento, não tem como se arrebentar. Como que nós podemos seguir alguém a quem nós não conhecemos? Como que nós podemos estar indo diante de alguém que nós, se alguém nos interpelar a respeito da nossa fé, se alguém perguntar para nós, por que razão você segue esse Jesus?
Nós temos que saber responder isso, nós temos que dar cabo, nós temos que dar a resposta. Isso só vai vir através de um relacionamento com o Senhor. Só vai vir através de uma intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa nos conceder. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Eu gostaria de pedir que o pastor Arivelto viesse aqui. O grande desafio nosso é conhecer o Senhor. E para isso nós precisamos de motivação. E para isso nós precisamos de disposição. Nós precisamos de vencer a preguiça. Nós precisamos de vencer alguns obstáculos que se levantam. Porque o diabo sabe que quando nós conhecemos, quando nós continuarmos conhecendo ao Senhor, nada pode nos parar. Ele sabe que a arma que nós temos é o conhecimento. Por isso ele tenta nos atrapalhar nisso. Por isso nós ficamos tão rasos. Por isso nós não mergulhamos. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se ele conseguir barrar o nosso conhecimento, nós não vamos ter armas para lutar contra o nosso adversário. Eu gostaria de pedir para o pastor Arivelto fizesse uma ministração, orasse, para que Deus nos ajude a continuar a conhecendo, que as nossas limitações, que as nossas barreiras, a nossa preguiça possa ser vencida, e que nós venhamos nos curvar diante dessa palavra e aceitar a ser conduzidos pelo conhecimento, pela revelação da palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. É o rio da tua palavra que passa neste lugar, Senhor. É o rio do teu Espírito que passa neste lugar, Senhor. É o rio da tua presença que passa neste lugar, trazendo a vida do Senhor para este lugar, para este ambiente. Aleluia! Dá-nos sede deste rio, Senhor. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, paga o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Dá um passo à frente, meu irmão. Você que recebe esta palavra no coração, no espírito, na alma nesta noite, chega aqui para nós orarmos juntos. Vem cá. Ainda que não tenha espaço aqui, mas dê pelo menos um passo. O Senhor conhece o coração. Aleluia. Ministério de louvor, pode continuar. Se você tem sede deste Deus, Ele está aqui para saciar a sua sede. Se você tem fome dele, Ele está aqui para saciar a fome. Aleluia! Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar. Ele está passando neste lugar. Onde o rio
está passando neste lugar, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você hoje à noite. Aleluia. Vem, meu irmão, minha irmã. Venha dizendo para o Senhor: eu preciso de Ti. O Senhor me chamou para ser diferente, para fazer diferença. O Senhor me chamou para ser luz, sal. Eu recebo esta palavra no meu espírito hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. Somos carentes do Senhor, somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor, da graça do Senhor, para avançarmos, para irmos em frente, para cumprir o propósito, o chamado do Senhor, Pai, na nossa vida, enquanto pessoas, família, ó Deus, como igreja do Senhor, que está fincada, plantada nesta terra, ó Deus, para fazer diferente, para ser luz, para ser testemunha do Senhor, para ser sal nesta terra. Senhor, as nossas crianças, juniores, jovens, adolescentes, homens, mulheres, famílias que façam diferença, famílias que sejam um espelho, famílias que reflitam a glória do Senhor, o poder do Senhor, homens e mulheres de caráter, rapazes e moças de caráter. Deus, uma igreja que conheça o Senhor, que conheça a Tua palavra, que tenha intimidade com o Senhor, que tenha fome e sede, necessidade de clamar, de invocar o Teu nome, a Tua presença. Ó Deus, o Senhor é um Deus de poder e tem levantado a Tua igreja, tem sarado a Tua igreja, tem curado a Tua igreja, porque Tu sabes, Senhor, desafios que temos pela frente, Pai, aquilo que teremos que enfrentar como povo do Senhor, e o Senhor sabe que nós só enfrentaremos e venceremos por causa do Senhor, da presença do Senhor, da presença do Senhor. Aleluia. Segura um pouquinho o som, por favor. Esta semana eu vi uma frase, a pessoa dizendo assim: os analfabetos da Bíblia. Eu já havia ouvido esta frase outras vezes, mas essa frase me chamou a atenção. Analfabetos da Bíblia, pessoas que não conhecem a palavra. A gente tem ouvido rumores, começam a postar, começam a colocar um tanto de coisa relacionada com a volta de Jesus, com chip, com marcas, com tantas coisas. Nós não podemos ser uma igreja analfabeta de Bíblia. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o bom pastor tem a dizer. Nós precisamos ficar atentos para não nos levarmos por vozes. São tantas vozes, são tantas falas, são tantas palavras, mas a ovelha que tem o bom pastor como dona, a ovelha ouve a voz e segue. Ela não vai ouvir a voz do estranho,
ela não vai seguir a voz do estranho. Você precisa beber deste rio, você precisa fluir neste rio, tomar um posicionamento. Você que é pai, você que é sacerdote, você que é o pastor lá na tua casa, quando você entra do portão para dentro, você ali é o pastor. Você é ajudadora, minha irmã, auxiliadora, que está do lado. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Você foi chamado pelo Senhor para pastorear a tua casa. Família, desperte o coração, família. Eu quero te abençoar, meu irmão, em nome de Jesus. Abra os seus ouvidos, os ouvidos da alma, do espírito, para que você ouça o que Deus tem, porque o diabo está falando um monte de coisa por aí, e tem gente que prefere ouvir o diabo do que ouvir Deus. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir, e nesta igreja você vai ouvir a palavra dele. Você está sendo treinado para morar no céu. Você está sendo treinada para morar no céu. O que está em jogo é a vida eterna. Ah, Jesus amado da minha alma, pastor da igreja, Senhor, este lugar é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Ai de nós se o Senhor não for conosco. Continue conosco, Senhor. Como nós já cantamos hoje à noite aqui, continue conosco, Senhor. Ó fonte de água viva, nós te adoramos nesta noite, Pai. Eu abençoo estas famílias aqui. Eu abençoo estes homens, estas mulheres, jovens, adolescentes. Ó Deus, eu abençoo este povo hoje à noite, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Guarde a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelos teus cuidados. Ouça a voz de Deus, igreja. Ouça a voz do pastor de João capítulo 10. É ele que guia as ovelhas. É ele, é ele.